Viçosa do Ceará, localizada a 350 quilômetros da capital Fortaleza. Com aproximadamente 61 mil habitantes, é muito conhecida pela sua cultura. A 5 quilômetros do centro da cidade, encontramos o Sítio Top, local onde mora a artesã Francisca Rodrigues Ramos do Nascimento. Agora, vamos conhecer um pouco de sua história. Você mora onde, dona Francisca? Você nasceu e se criou neste Top? Nasci e me criei no Top. E por que Top? Porque quem vem lá do General Tiburcio, né? Vem subindo uma serra. Quando cheguei em cima da serra, cheguei na serra. E como é o nome daqui depois que chega em cima da serra? Como é o nomezinho do lugar? É Top. E por que Top? Porque subiu lá de baixo, chegou em cima, topou, é Top. A tradição de produzir peças feitas de barro vem de sua família. Dona Francisca conta como ela começou a aprender. Toda vida eu fui interessada em ganhar dinheiro. Aí eu começava a fazer as coisas, né? E trabalhar numa coisa para aqui, para lá. E tudo só ganhar aqueles pouquinhos. De quer saber de uma coisa que eu vou aprender a fazer? Pote. Aí eu fui lá para Tidelade, que ela é irmã do papai. Eu disse, Tidelade, eu quero aprender a fazer louça. Aí ela disse, que louça que tu quer aprender? Toda louça que a senhora fizer, eu também quero fazer. Eu, tá bom. Pois primeiro você vai fazer prato. Vou fazer prato. Prato, tigelinha de barro, jarro de planta. Quando eu aprendi a fazer os potes maior, aí eu já sabia fazer os potes maior. Aí eu digo, agora eu vou fazer em casa. Porque quando era para queimar, a gente trazia lá de baixo para queimar aqui. Papai fez um forno, daqui eu levava para Viçosa para vender. Papai tinha uns jumentinhos, né? E botava nos jumentos, a gente ia vender na rua. Para o poder público, a feira tem uma grande relevância para a cidade, tanto pelo valor cultural quanto pela economia. A feira aqui em Viçosa, ela é um carro-chefe, né? É tradicional, né? Eu tenho 49 anos e cresci vivenciando a própria feira, né? Ela é rica, né? Você vê a gastronomia, você vê o artesanato, mas já foi muito mais forte. Então, o carro-chefe do artesanato Top, que na verdade ela começou com os jarros, os potes de água, né? E os brinquedos que eles faziam, os cofres, os cavalinhos, né? Então, antes a gente via na feira um espaço enorme de artesanato, era muito grande. Hoje você deve ter visitado a feira, você já não encontra, né? Porque justamente com a criação do centro de artesanato Top, na própria comunidade, a SEARTE intervindo, comprando esse material, valorizando esse material, né? E aí perdeu-se esse espaço, esse contato com o artesão. Ao longo dos anos, a feira foi se transformando e hoje existem poucas peças de artesanato à venda. Dona Francisca conta como era a sua experiência anos atrás. O que eu fazia na feira? Quando tinha muito pote, aí tinha uns rendeiros de rapadura que ficava lá embaixo. Aí eu ia lá, quero comprar pote na cabeça. Só este pote? Não, tem mais. Quanto é o pote? É R$2.000. Só um pote, R$2.000 é. Não, mas se quiser vender tudo a 1.500, eu compro tudinho. A gente queria era vender, para comprar as coisas que precisava para casa. Porque toda vida eu trabalhei, mas toda vida eu ajudei em casa. Fazia minhas coisas
vendia. Dali eu comprava feijão, comprava farinha, comprava o peixe, comprava rapadura, comprava as coisas para casa. Isso foi toda a vida eu fui desse jeito. Quando eu arranjei o casamento, né, eu me arrumei à minha custa, paguei meu casamento com dinheiro de pote. Meu pai não pagou meu casamento, não. Quem pagou meu casamento foi eu, à custa de dinheiro de pote. A região do Sítio Top tem uma forma um pouco diferente de chamar os objetos feitos com barro. Antigamente, né, era conhecido louça, era pote, era alguidar. Tudo enquanto a gente fazia de barro, se chamava-se louça. Depois que foi feito este galpão, aí não era mais chamado de louça, cerâmica. Até que a gente custou muito se acostumar a chamar cerâmica. Porque toda a vida, desde os nossos avô, bisavô, tio e tia, que faziam louça. Atualmente, a artesã não produz mais as louças, mas sua família tenta dar continuidade a essa linda arte. Para mim é uma coisa muito importante, né? Continuar o trabalho dela, porque nós somos 5 irmãs, né? Só eu que herdei essa herança dela, né? Esse trabalho dela, né? As outras também até que começaram a fazer, mas não continuaram, né? Só eu que fiquei continuando o trabalho dela. Quando eu me entendi, nenhuma dela já fazia, né? Já fazia peça. Aí eu comecei a ver ela fazendo, né? Aí fui ajudando ela a bater barro, peneirar, amassar, alisar, né? Aí depois eu fui, acho que uns 10 anos, sei lá assim, 8, eu já fui começando a fazer os potes pequenos, né? Como esse daqui. Aí depois já fui fazendo maior e foi assim que eu aprendi a fazer. Acho que desde os 8 anos de idade que eu trabalho. A Vanusa, essa Ivana, a Wanda, a Ivone, todas elas eu botei para aprender a fazer essa minha arte. Só que elas nunca quiseram. Só quem ficou na minha arte foi a Vanusa, que ela é mais artista do que eu. Porque o que ela faz, eu não faço. Mas o que eu faço, ela também não faz. Ela faz essas panelas de florzinha, faz as coisas que ela faz que eu não faço, né? Eu digo, não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui é muito trabalhoso, eu vou fazer as minhas mesmo que eu faço. Por ela ser minha mãe, né, eu não nasci com esse dom. Minhas outras irmãs, né, mesmo sendo filha, nasceram com esse dom. Fizeram algumas peças, mas assim, o dom mesmo, quem herdou dela foi a Vanusa. Que a Vanusa é tão artista quanto ela, né? Já eu não herdei esse dom, mas eu sou uma pessoa que eu valorizo a cultura da minha localidade. A artesã já produziu muitas louças, mas o seu grande diferencial são as bonecas grávidas, ou bonecas buchudas, como ela costuma chamar. Vamos conhecer a história por trás dessas lindas peças. Essa boneca buchuda que tem ali, eu fiz ela buchuda e fiz mais outras bonecas buchudas, porque aqui tinha uma senhora que se chamava Maria de Andrade. Aí quando ela teve o último filho dela, né, o caçulo dela já tinha 12 anos. O caçulo era grande já. Aí eu me lembro que ela chegou lá em casa e disse, ora com a Luísa, tu nem sabe de uma coisa. Eu disse, o que foi? Mulher por uma velha como eu, já de roupa comprida, pois não é que eu estou grávida? Aquele cabra sem vergonha.
Aí quando foi um dia, eu disse assim, eu vou fazer uma mulher buchuda. A dona Maria de Andrade ficou buchuda depois de velha. Eu vou fazer uma mulher buchuda. Aí comecei a fazer mulher buchuda. E o pessoal começaram a comprar. Eu quero uma mulher buchuda, eu quero uma mulher buchuda. Eu, já fazer mulher buchuda. E já render mulher buchuda. Foi um sucesso. Aí eu fiquei aqui lá fazendo uma boneca buchuda. Mas fiz porque essa dona Maria, ela teve esse menino, né? Já depois de idade. Para a historiadora e professora doutora Michele Maia, o artesanato relata a história de um povo e dá continuidade às tradições ancestrais. O artesanato está muito associado à prática do povo, não é? Do povo para o povo. A gente vai perceber que lá os povos primitivos, eles já praticavam o seu artesanato. Nos utensílios, nos objetos, não é à toa que os achados arqueológicos em demasia encontraram diversas peças, não é? Nesse sentido. O artesanato já para o mundo moderno, para o nosso período, pode-se dizer que ele está associado a dois grandes pontos. O primeiro que é essa herança imaterial. O que seria essa herança imaterial? Você não vai encontrar um livro específico que aquele artesão leu para fabricar o seu artesanato. Muito pelo contrário. Ele vai falar para você e para os ouvintes que ele aprendeu aquela arte que foi repassada, né, pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu avô. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que é uma prática cultural, é uma herança imaterial, e aí vários autores da história vão apresentar o que é essa imaterialidade, não é? Essa forma de repassar os conceitos, os hábitos, todas essas práticas. Desde o início a gente já pode perceber que há sim essa associação de como nós podemos ver a cultura de um povo a partir do seu artesanato. Então, de um lado nós temos essa herança material que é repassada de pai para filho. Por outro lado, a gente tem que pensar nessa característica também de como essa cultura ela vai sendo apresentada para o público e ela vai ser representada, não é? Vai representar ali uma dada sociedade, desde a cultura do barro, desde a questão da própria rendeira, como outros e outros que nós temos aqui no nosso Ceará. Os ancestrais de Dona Francisca tiveram uma grande importância para o desenvolvimento do seu trabalho com barro. Os bisavôs do meu pai, eles eram índio puro. Se eu sou descendente de índio, quem é que pode dizer que não? Mas a senhora não acha ruim, não? Quem pergunta à senhora se a senhora é descendente de índio? Eu digo não. Não, porque meus pais sempre diziam que os tataravô deles era índio. Muita gente diz, olha, o que é que tem aqui que caracteriza na cidade esses indígenas? Tem duas coisas, é a construção da igreja, que nós vemos lá a pedra, o barro, o óleo de baleia, e nós temos também no artesanato top essa grande expressão indígena, que ela foi descendente de seus pais, de seus avós, né, que vinham trazendo dessa arte de moldar o barro, né, de transformar o barro em uma arte preciosa, que são as suas bonecas, são as suas peças, que ela tanto faz com amor. Com tanta história, talento e dedicação, não é de se admirar que Dona Francisca tenha recebido muitos certificados pelo seu trabalho, mas o principal deles é o título de Mestre da Cultura do Ceará, recebido em junho de 2005. A partir de 2006, o nome do título é alterado para Tesouros Vivos da Cultura do Ceará. A lei original tem o título de Mestres da Cultura. Tempos depois, a lei se modifica e ganha esse nome que tem hoje, Lei dos Tesouros Vivos, certo? Porque a gente entende que existem inúmeros mestres e mestras da cultura no Ceará, certo? E quando a gente certifica, dá um certificado, diz que o Estado reconhece
aquele saber fazer, na verdade, ele está patrimonializando um tesouro vivo, que é um conceito que vem da legislação de patrimônio até da Unesco. Com o programa Tesouros Vivos, o que o Estado quer é reconhecer a importância desse saber fazer da pessoa, certo? Estimulando essa pessoa a continuar repassando esses saberes para que eles não se percam, para que essa tradição ela não se perca. São saberes que nessa sociedade industrial, né, em que tudo é produzido em larga escala, são saberes que estão se tornando cada vez mais escassos, né? E aí é valorizar essas maestrias, esses saberes, de modo que eles possam ser perpetuados para outras gerações. Esse título de mestre da cultura foi uma coisa que me surpreendeu, né? Me surpreendeu mesmo, porque eu nunca pensei, né? Foi uma coisa que eu toda a vida fiz essas peças, mas nunca me veio no sentido de um dia eu passar a ser mestre da cultura. Apesar de tantas coisas boas e importantes, o trabalho com o artesanato também apresenta muitas dificuldades. Eu criei meus filhos tudinho à custa destes braços aqui. Tirando o barro, com a enxadinha lá no buraco. O barro de amassar, de bater, peneirar. O barro de botar de molho, com muito trabalho dentro de água. A gente tirava, quando era no inverno, a gente tirava barro com água atolada naquele barro, até o joelho. Para a gente sair de dentro do buraco de barro, era outra pessoa que vinha, pegava a gente por as mãos para a gente poder sair de dentro daquele buraco. Ah, meu filho, eu sofri. Então o trabalho de barro, antigamente, quando a gente começou a trabalhar, era com muita dificuldade. Muita dificuldade. Para a gente queimar uma fornada de louça no inverno, né? Era com muita dificuldade. No meio da chuva, pegando chuva, queimando, caldeando louça, as casas que a gente fazia de palha para cobrir o forno. Quando a gente pensava que não, pegava fogo. E a gente ficava no meio da chuva, pegando chuva para queimar a louça no meio daquela água, desgotando água de dentro do forno, para não apagar o fogo que estava queimando as louças. Quer dizer que a gente, nos começos de vida da gente, para a gente criar os filhos da gente, a gente criou com muita dificuldade. Muita dificuldade. Todo o esforço de Dona Francisca é celebrado e admirado por todos ao seu redor. Ser filha do mestre da cultura, para mim, é um orgulho muito grande, né? Eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela história dela, né? É uma história de vida muito sofrida, mas é uma história de vida que teve resultados muito bons. Onde eu vou, onde eu chego, eu digo, eu moro lá no top, onde faz artesanato, minha mãe é mestre da cultura, sua mãe é mestre da cultura, conto a história dela, valorizo, assim, as coisas o máximo que eu posso, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande da minha cultura, dos meus antecedentes, da minha história, que eu cheguei aqui por causa dela. Tudo que eu sou hoje é pelo esforço dela. A Dona Francisca é uma pessoa assim, fora do normal. É uma pessoa incrível na sua simplicidade, na sua força, né? E as mãos, eu olho muito para o artesão, principalmente para as mãos. Eu tenho na minha concepção de vida que o coração são as mãos.
A própria arte da Dona Francisca, se a gente observar seus objetos, cada uma tem a sua singularidade, mesmo que ela queira fazer a mesma peça, mas você não vai ver a mesma peça. Você vai ver a arte, um pouco, o traço diferente, a força no olhar, né? A delicadeza das próprias mãos traduzidas naquela obra de arte. Então são peças inigualáveis, né? Uma peça de uma originalidade incomum, como ela é uma mestre de cultura, um tesouro vivo, não só da comunidade utópica, mas da própria cidade. Porque, como ela disse, através do trabalho dela, né, foi que ela criou a gente, né? Eu lembro quando ela ficava na cabeça, né? Agora nunca a gente compra os barros, botar ele, né? Mas primeiro era tudo carregado na cabeça, subir na ladeira, né? Descendo, porque o barro do Cujá desce na ladeira, né? E os outros é subindo, né? A gente buscava tudo latrim para poder fazer. A vida e arte de Dona Francisca são o desenho de uma página da cultura do Ceará, passada de geração em geração, que contam a história de seus ancestrais, transmitindo à comunidade e perpetuando a produção das louças, feitas com matéria-prima, mãos, talento, cultura e amor, muito amor.